Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, onde temos estudado a palavra de Deus. Levítico, capítulo de número 18. Levítico, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Não imitareis os costumes da terra do Egito onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos. Obedecereis aos meus preceitos e guardareis os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas, pelas quais o homem viverá se obedecer a eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará a uma parenta de sangue que lhe seja próxima, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não desonrarás teu pai descobrindo a nudez de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é desonra para teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, nascida em casa ou fora de casa. Nem descobrirás a nudez da filha de teu filho, pois a filha de teu filho, ou da filha de tua filha, pois é desonra para ti. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, que é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta próxima de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é parenta próxima de tua mãe. Não desonrarás o irmão de teu pai, descobrindo a nudez de sua mulher, ela é tua tia. Não descobrirás a nudez da tua nora, ela é mulher de teu filho, não descobrirás sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é desonra para teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir-lhe a nudez. Elas são parentas próximas, é depravação. Não tomes a irmã da tua esposa por mulher durante a vida da tua esposa, descobrindo a sua nudez e criando rivalidade. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez, enquanto estiver impura por causa da menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. Não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é perversão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com elas. E eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós, porque os habitantes desta terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Porque todo aquele que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes,
praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Deus tirou o povo de Israel do Egito, com mão poderosa, como diz o salmista, com braço estendido. Fez juízo aos egípcios e a Faraó, que mantiveram o seu povo em escravidão por longo tempo, que num primeiro momento recusaram deixar o povo ir. Mas Deus, por meio de flagelos e pragas, abalou a estrutura do Egito, e Faraó terminou constrangido, deixando o povo ir, para que mais males não sobreviessem ao seu próprio povo. Deus abriu o mar e fez Israel passar. Faraó, que se arrependera de ter deixado o povo ir, perseguiram o povo com cavaleiros, mas foram afogados no mar. A Bíblia diz então que o povo passou a peregrinar no deserto, em direção a uma terra frutífera, que emanava leite e mel, em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Uma das perguntas que os homens da nossa atualidade fazem, particularmente historiadores, é: por que Deus permitiria a Israel apropriar-se de uma terra na qual já havia habitantes? Não seria isso uma usurpação, trazendo para o direito internacional contemporâneo? Não seria a transgressão de uma norma do direito internacional? E essa crítica àquilo que Deus diz em sua palavra torna-se tanto mais forte pelo fato de que agora os israelitas, os israelenses, como são chamados atualmente, têm retornado à sua terra, e um povo que dizia lá habitar antes deles está a recusar aquela terra para Israel. Mas, meus amados irmãos, entendamos, Deus usou Israel para executar juízo contra aqueles povos que habitavam em Canaã, na terra prometida. Não somente eram povos pagãos, mas povos repugnantes, devassos, que sacrificavam crianças recém-nascidas, pondo-as nas mãos do deus Moloque, uma imagem oca dentro da qual se punha lenha e pelo fogo era aquecida, e recém-nascidos ferviam nas mãos daquela imagem esculpida. Os povos que lá estavam cometeram abominações terríveis diante de Deus. E para os irmãos terem uma ideia da paciência de Deus, Deus falara a Abraão que os povos daquela região eram já povos perversos. Na época de Abraão não havia nação de Israel. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve filhos, dos quais vieram as tribos que cresceram no Egito. O povo peregrinou por muito tempo no deserto quando saiu do Egito, fora o tempo que passou lá, e só então foi para a terra prometida. Muitos anos, mais de 400 anos depois que Deus falou a Abraão. Deus já a Abraão dizia que aqueles povos eram ímpios, mas Deus diz no Gênesis a Abraão que a medida da iniquidade daqueles povos ainda não havia chegado. Ou seja, é como que Deus estivesse dizendo: eles são ímpios, mas eu ainda posso suportá-los por um tempo. Eles não chegaram na medida insuportável, na medida em que chega a hora de executar juízo. Portanto, Deus é longânimo e paciente. E daí nós podemos imaginar a depravação de Sodoma, que era contemporânea a Abraão e que foi destruída. Era uma terra
pecaminosa. Se os amorreus que moravam naquela região de Canaã eram pecadores, mas ainda não havia chegado à sua medida, imagine Sodoma e Gomorra. Nós lemos que Abraão intercedeu por Sodoma, porque lá estava seu sobrinho Ló, e perguntou a Deus: se houver lá 100 justos, tu poupa? Deus disse: por amor dos 100 eu poupo todos que estão lá. E Abraão disse: se houver 90, Deus disse: irei poupar por amor dos 90 justos a toda a cidade. Abraão chegou até 10, e Deus disse: se houvesse 10, eu pouparia a cidade. Mas não havia sequer 10 justos, somente Ló, nem a sua família. Sua família foi agraciada com a possibilidade de escapar com ele, mas a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal, e as filhas deram mau exemplo depois que saíram de Sodoma. Na verdade, havia apenas Ló que afligia sua alma dia e noite com a iniquidade daqueles homens. Os próprios anjos que Deus enviou para tirar Ló de lá foram assediados pelos de Sodoma, que eram homossexuais e violentos, e queriam ter relações com aqueles anjos que apareceram em figura humana, queriam forçá-los. E meus irmãos, Ló disse: não façam tal maldade. Aqueles anjos executaram juízo sobre os de Sodoma. Nem os genros de Ló quiseram ouvi-lo quando ele falou da destruição, zombaram e riram dele. Portanto, grande era a iniquidade e a abominação em Sodoma. O homossexualismo era generalizado a ponto de sodomita hoje ser uma expressão que significa homossexual, mas outros pecados lá também eram cometidos, e Deus mandou fogo e enxofre e destruiu Sodoma e destruiu Gomorra. E a região onde estavam essas cidades hoje é uma região infrutífera. Lá não se gera vida no solo, é um solo incapaz de produzir, porque o juízo de Deus deixou a sua marca naquele lugar. Agora observe como Deus foi paciente com esses habitantes de Canaã, da terra que Deus prometera a Israel. Na verdade, Deus dava a terra a Israel e usava Israel para punir aqueles povos. Em vez de ele mandar fogo e enxofre como em Sodoma, ele executou o juízo através de Israel. Geralmente as pessoas nos colocam a seguinte questão como crentes evangélicos. Eles dizem: se Deus usou Israel para executar juízo contra aqueles povos, isso não poderia ser entre vocês uma justificativa para alguma guerra santa, para vocês cristãos também, em nome de serem os executores do juízo de Deus, se levantarem contra algum povo ou nação, como fazem os muçulmanos? Não, irmãos, porque Deus no Velho Testamento fazia conhecida a sua justiça a um povo que não a conhecia. Deus usou Israel como instrumento do seu juízo, mas a igreja no Novo Testamento não é instrumento do juízo de Deus, é instrumento do amor e da misericórdia divina. Nessa dispensação chamada dispensação da graça, Deus toma para si o juízo. Ele diz: minha vingança. Quando chegar a hora, o próprio Deus vai julgar. Ele não quer a sua igreja com mãos ensanguentadas, Ele quer a sua igreja manifestando ao mundo o seu amor. Por isso Jesus disse: a quem bater a face direita oferece a esquerda. No Velho Testamento o mundo conheceu o Deus justo, e no Novo Testamento o Deus de amor, que não são dois deuses, senão um só, que usou Israel com um propósito e agora usa a igreja com outro propósito. E portanto Deus disse que Israel iria lutar e guerrear contra aqueles povos e se apoderar daquelas terras que aqueles povos não mereciam. Era a terra que Deus estava prometendo à nação de Israel. Talvez alguém ache que a Bíblia esteja preferindo um povo a outro, ou dando privilégios a Israel.
Meus irmãos, Deus é justo e imparcial. Eu quero lhes dizer que Deus introduziu Israel naquela terra, usou Israel para executar juízo contra aqueles povos, mas quando Israel pecou, Deus usou outros povos para executar juízo contra Israel. Os judeus também foram levados cativos na Babilônia, sofreram sob o jugo romano, e a Bíblia diz que Deus estava punindo-os quando pecaram. Na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós nos aborrecemos com a dureza constante de Israel, e ao mesmo tempo nós nos apiedamos daquela nação, porque Deus disciplinava o povo severamente pelo pecado, porque Deus açoita todo aquele que recebe por filho e disciplina ao que ama, não para a nossa destruição, mas para nosso arrependimento e salvação. E portanto Israel também sofreu o juízo de Deus através de outros povos. A época de Jeremias dizia ao povo: não adianta lutar contra o inimigo, é melhor se render, porque Deus não está conosco, porque ele sabia que o povo estava em pecado contra Deus, e o povo se irava contra ele, porque ele falava a verdade. Então, meus irmãos, Deus aqui está dizendo ao povo que está no deserto, entre o Egito e a terra de Canaã. Deus está dizendo: olha, vocês não vão herdar os costumes egípcios, vocês não vão imitar o que viram no Egito, não vão, e vocês também não imitem os costumes dessa terra de Canaã, não imitem os costumes desses povos. Meus irmãos, assim como Israel, a igreja tem que ser separada do mundo. Nós não podemos ter os costumes desse mundo. E aqui o Espírito de Deus, no momento agora, me inspira para dizer algo. Quando o povo saiu do Egito, representa uma conversão, deixaram o mundo para peregrinarem rumo à terra prometida. Nós deixamos o mundo, deixamos os costumes do mundo, mas cuidado para não assumi-los lá na frente, quando chegar a Canaã. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que deixaram o mundo, irmãs que deixaram a vaidade desse mundo, passaram a se vestir com pudor e decência. Eu conheço crentes homens que deixaram a bebida até socialmente, foram pessoas que romperam com o mundo, passaram-se 10, 20 anos e de repente resolveram voltar a essas coisas. É inacreditável, inacreditável. Eu tenho um amigo que eu conheci nos primeiros dias da minha fé. Ele era de origem batista tradicional, nunca bebera nem quando incrédulo, mas tornou-se agora um crente moderno, está numa igreja que não é batista, é bem liberal, e eu surpreendi-me ao vê-lo sentado com um copo de cerveja e querendo falar de Jesus. Meus irmãos, o problema não é só o Egito não, cuidado com Canaã. Não é estar só para trás do perigo não, está adiante. Não adianta nada você dizer: um dia eu saí do mundo, para agora você entrar no mundo que há dentro das igrejas. Tem igrejas por aí que em nada diferem do mundo. E hoje em dia há muita gente saindo de igrejas bíblicas, não para irem ao mundo ostensivamente, mas para irem para essas igrejas liberais. Eles acham que então poderão ser crentes não tão radicais ou zelosos. Na verdade, eles estão no mundo, podem não estar no Egito, mas estão com os povos de Canaã, mundanizados, do mesmo jeito, na mesma maneira. Deus diz ao povo de Israel: não herdem os costumes ruins do Egito, não levem este legado maldito, mas cuidado
cuidado, porque para onde vocês vão? Também há costumes ruins. Há costumes ruins no mundo em sentido estrito e na cristandade também, na qual o mundo tem entrado. Meus irmãos, nós temos que ser duplamente vigilantes, porque nós temos que ser diferentes. E Deus aqui é forte nas suas palavras. No versículo 3 diz: não imitareis os costumes da terra do Egito, onde habitastes, nem imitareis os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Não andareis segundo os seus estatutos, obedecereis aos meus preceitos, guardareis os meus estatutos, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está dizendo: não imitem o Egito, não imitem os povos de Canaã, não guardem os estatutos deles, guardem os meus, obedeçam a mim, porque eu é que sou o Senhor vosso Deus. Aleluia! A quem você serve? Ao mundo ou a Deus? Quando um crente sob pressão no mundo, irmão, se ajusta, faz concessões para não ser hostilizado, para não ser mal visto, ele está traindo ao seu Senhor. O nosso Senhor é Deus, é Jesus. Não importa o que o mundo diga de nós, ou que pressão exerça sobre nós, nós temos que ser mais forte do que o mundo. Aleluia! Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Deus disse ao profeta Ezequiel: quando pregares, eles vão endurecer a face para contigo, mas sabe de uma coisa? Eu vou endurecer também a tua face para com eles, e a tua face vai ser mais dura do que a deles. Os magos de Faraó quiseram ganhar na quantidade, mas perderam na qualidade. Moisés jogou a vara e virou uma serpente. Os magos de Faraó, por poder maligno, jogaram 2 varas e viraram 2, mas a de Moisés engoliu a de 2 de Faraó. Aleluia! Meus amados irmãos, nós temos que ser firmes, mais do que nunca nos nossos dias, porque nós vivemos em dias de maus costumes. Quando eu leio sobre a depravação desses povos, eu digo: é a depravação que nós estamos vendo no mundo agora. É a depravação que nós estamos vendo no mundo agora. Naquela época, irmãos, os judeus, a longo prazo, porque reincidiram muitas vezes em erros grotescos, a longo prazo o povo absorveu valores nobres. Embora pudessem existir os hipócritas como os fariseus, chegou uma hora que o povo de Israel, depois de muitas apostasias que a história bíblica relata, chegou a uma estabilidade moral. Na época em que Jesus veio, poderia haver hipocrisia, poderia haver falta de misericórdia para com pecadores, como os fariseus tinham, mas havia um alto padrão moral em Israel, particularmente em relação à ética sexual. O cristianismo também trouxe isso para o mundo de uma maneira muito melhor, porque sem hipocrisia e farisaísmo, sem a moralidade que rejeita o caído, a mensagem cristã transformou vidas. Tertuliano fala disso em seus escritos, do alto padrão moral que reinava entre os cristãos à sua época. Para os irmãos terem uma ideia, a grande parte dos chamados pais da igreja, mestres da igreja antiga, não se casaram, mantiveram-se em vida celibatária. Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Agostinho. E olhe que naquele tempo a igreja, diferentemente do catolicismo romano, não impunha como exigência o celibato, mas eram homens castos, irmãos. O cristianismo civilizou o mundo, que era promíscuo e bárbaro.
Mas hoje em dia nós estamos vendo uma volta a este tempo de promiscuidade do passado. É interessante que na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o cristianismo começou a sair de cena. O primeiro país da Europa a começar a desconfiar de que a Bíblia era a palavra de Deus, a pôr em dúvida a divindade de Cristo, foi a Alemanha. Houve um ceticismo geral, que gerou um relativismo moral. Eles não tinham mais referências. O movimento teológico liberal que questionava a Bíblia e a divindade de Cristo começou na Alemanha. A Alemanha deu-nos a bênção da reforma e depois esta outra herança negativa num período mais próximo ao século XX. Os alemães então deixaram o cristianismo e, segundo Carl Jung, que era um psicólogo, ele disse que o povo começou a voltar ao barbarismo da época dos vikings, porque aqueles povos que moravam na Alemanha, antes de serem evangelizados, antes de serem cristianizados, eram povos bárbaros, guerreiros. E quando o cristianismo saiu, essas imagens bárbaras de Odin, de Thor, dos deuses de guerra dos vikings, reapareceu na Alemanha, e por isso eles se tornaram sanguinários no nazismo. Heinrich Heine dizia, muito tempo antes, que ele via lentamente o cristianismo cair na Alemanha. Ele dizia: eu vejo a cruz tombar, e quando ela cair de vez, o espírito dos antigos bárbaros retornará à Alemanha. O paganismo, irmãos, ele está debaixo dos pés de uma igreja vitoriosa. Mas quando a igreja enfraquece, quando o mundo abandona os referenciais cristãos, porque a igreja não está sendo mais sal da terra, a luz do mundo não está mais influenciando, o que volta é o paganismo primitivo. O que volta é a promiscuidade, a perversão sexual. E é o que nós estamos vendo nessa sociedade. Eu peço que você pense comigo, como isso é verdade. Alguém diz: pastor, o paganismo antigo era idólatra. Quem imagina no século 21 pessoas cultuando aqueles ídolos? Pois cultuam. Porque, meus irmãos, se você prestar atenção, se vocês prestarem atenção, verão que os deuses gregos, eles representavam forças psíquicas, instintivas. Havia o deus da guerra, Afrodite, que era a deusa do amor erótico. E na verdade, quando eles cultuavam aquelas divindades, não eram precisamente aos ídolos que eles cultuavam, mas a essas forças instintivas que estão na humanidade. O culto a Afrodite era o culto ao sexo livre, desimpedido, desembaraçado de limites morais. O culto ao deus Baco era o culto às orgias, aos banquetes, à embriaguez, porque ele era o deus da embriaguez, do vício, dos banquetes frívolos. Daí a palavra bacanal, que vem de Baco. Então, na verdade, aqueles deuses cultuados eram uma rendição a esses instintos mais animalescos do ser humano. Pode ser que as pessoas não estejam levando uma imagem representativa do amor erótico de Afrodite para casa. Pode ser que elas não estejam servindo a uma imagem de Mamon, o Deus das riquezas. Mas o que nós vemos é que este mundo sem Deus cultua a riqueza, a prosperidade e cultua a pornografia e o erotismo. Nós vivemos numa sociedade erotizada. Crianças que estavam outrora brincando de carrinho, agora já estão despertados em seus instintos sexuais. Nós vemos, irmãos,
a imoralidade entrar nas casas, através da internet, através da televisão. Nós vemos as escolas não educando sexualmente do ponto de vista moral, mas educando instrumentalmente, dizendo como fazer, para se prevenir de doenças, mas fazendo, sem tecer nenhum juízo contra a prostituição, o adultério, a fornicação, a impureza sexual. O colégio tornou-se inimigo da ética sexual e propagador da promiscuidade. A televisão e a internet estão invadindo os lares. Nós vemos, irmãos, a associação de imagens pornográficas com os produtos e as mercadorias. Como dinheiro e sexo estão próximos. São os 3 males do nosso tempo: direito, sexo e poder. É o que as pessoas querem. Nós vemos que na venda de um pneu aparece uma mulher seminua. Na venda de uma cerveja chamada a boa, aparece a figura de uma mulher, para criar um reflexo condicionado. O que quero dizer é o seguinte: quando Pavlov trouxe a ideia do reflexo condicionado, ele usou um sino para que o cachorro, atraído pelo sino, viesse até o alimento. Então toda vida que ele tocava o sino, o cachorro vinha ao alimento. Com o passar do tempo, ele tirou o alimento e tocava o sino e o cachorro babava, mesmo não tendo alimento, porque ele passou a associar o sino com aquela coisa que ele comia. O segredo maldito dessas propagandas é que elas querem que até quando você compre a mercadoria, o pneu, você compre como se fosse por um instinto sexual, como se você tivesse algum despertamento erótico para comprar a mercadoria. Você fizesse uma associação, usando, portanto, os impulsos sexuais para ganhar mais venda no comércio. É um tempo, irmãos, de promiscuidade. Até as palavras do nosso vocabulário estão diminuindo. Eu disse numa reunião para pastores esses dias: palavras de uso comum, comer, ficar, hoje estão comprometidas com pecado. Se você fala a palavra, a pessoa já desconfia que é no segundo sentido. Tudo hoje está carregado de duplo sentido. Nós vemos que quiseram tirar o estigma da relação homossexual, dizendo que era uma coisa normal, mas quando fizeram isso, o estigma veio sobre a amizade. Quando 2 homens são amigos, as pessoas desconfiam logo que é homossexual. No passado não havia essa desconfiança. Por que é que hoje em dia todo mundo lê histórias do passado e dizem que praticamente todo mundo que é figura ilustre era homossexual? Porque eles não conseguem entender como é que João reclinava a cabeça no peito de Jesus só por amizade. Eles não conseguem entender como é que Davi disse acerca de Jonas que o amor dele era melhor do que o amor das mulheres, senão no sentido de homossexualidade. Meus irmãos, Shakespeare falou de Júlio César em amizades com pessoas que eram tão próximas que se alguém lesse hoje, ou se alguém lê hoje, aí vai desconfiar: Júlio César de Shakespeare era um homossexual. Mas ele não queria dizer nada disso, porque as amizades entre 2 homens era normal, como a amizade entre Sam e Frodo no Senhor dos Anéis. Mas hoje em dia não existe mais essa amizade entre homens. Homens só conseguem ser amigos em torno de uma mesa de bar, os homens incrédulos, e de um jogo de futebol. As pessoas passaram a ter que provar a sua masculinidade. Tem muita gente caindo em prostituição. Ouçam bem, não é nem porque está com vontade de se prostituir, não. É porque a mulher dá em cima e ele diz: se eu não fizer nada, ela vai pensar que eu sou homossexual. E aí ele cai por baixa estima para autoafirmação. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade poluída, que cultua
o sexo desenfreado e pervertido fora dos seus limites. Nós não somos contra o sexo, Deus o criou, mas o criou como uma expressão de amor para um casal comprometido, que faz votos de fidelidade para sempre, e que entende que isso tem valor diante de Deus. Mas hoje em dia nós vemos a fornicação, o adultério e todas as perversões se disseminando. O texto que eu li começa falando sobre as relações incestuosas. Essa expressão, não descobrirás a nudez de tua mãe, da irmã de tua mãe, da tua filha. Essa expressão é um eufemismo, a linguagem, digamos assim, de pudor, para não falar em prostituição, mas na verdade ele está falando em a pessoa se prostituir com parentes, com pessoas próximas da família, e mostrando a perversão que há nisso. Nós vemos, irmãos, também menção a uniões repugnantes. No versículo de número 20 fala contra o adultério. Não te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. O 21 diz: não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Alguém diz: pastor, isso aqui não se aplica hoje não, né? Ninguém está adorando Moloque. Está. Veja o número de abortos. Quando o Supremo Tribunal Federal sentenciou a favor da permissão para o aborto do anencéfalo, era um culto a Moloque que ele estava prestando. Meus irmãos, se fossem contados o número de abortos que acontece no mundo, os de Canaã, eles próprios iriam se assustar, porque não queimavam tantos recém-nascidos a Moloque. A Holanda liberou o aborto, a Inglaterra, os Estados Unidos. Há não sei quantos abortos por ano, irmãos. Não sei quantos. É um culto a Moloque. Sabe por que está ligada aqui a questão de oferecer filho a Moloque com questões sexuais? Porque exatamente eles sacrificavam filhos, irmãos, porque eles não tinham noção de que o sexo estava ligado à constituição da família. O sexo era só por prazer, prazer descomprometido. Então eles tinham um filho, tem filho demais, vamos queimar esse aqui, entregar a Moloque. É o que a gente vê na sociedade hoje. As pessoas abortam porque elas vivem na promiscuidade, e elas não querem a responsabilidade de criar um filho. O culto a Moloque era uma desculpa para a promiscuidade, sem a responsabilidade de criar filhos ou muitos filhos. Assim é o aborto nos nossos dias. E esses ministros do Supremo Tribunal Federal, que legitimaram a união homossexual, que legitimaram o aborto do anencéfalo, irão prestar contas diante de Deus. E quisera Deus que um deles estivesse ouvindo agora pela internet, porque eu quero dizer como profeta de Deus, que esses juízes vão ser julgados por um juiz que está acima deles, que está acima de todos eles. Nós vemos, irmãos, tudo isso acontecer em nossos dias. O mundo tornou-se como aqueles povos da terra maldita de Canaã. Quantos embriões que eles fazem como se fosse mercadoria, congelam e depois descartam. Milhares de uma vez só. Um culto a Moloque. O versículo de número 22 diz: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, é abominação. A Bíblia protesta contra o homossexualismo. Há alguns críticos que dizem, no versículo 19 fala que o homem não pode ter relações com a mulher na época da menstruação.
Essa norma é tão somente higiênica, não é moral, é verdade. Para nós ela não é moral, ela é higiênica. Para aquele tempo, para Israel, nós já comentamos em culto passado, ela era uma norma cerimonial e tornava-se moral na medida em que Deus exigia. O período impuro da mulher ou da menstruação do homem é quando o sêmen saía, não porque haja alguma coisa errada com a menstruação ou com a saída do sêmen, mas é que Deus queria ensiná-los que o pecado sai de dentro do homem. Jesus disse: é do coração que sai a iniquidade, a perversão. E assim como o sangue sai da mulher, o sêmen sai do homem, Deus queria mostrar que o pecado vinha de dentro. E de maneira simbólica, disse que durante esse período aquelas pessoas eram impuras, para elas lembrarem-se do mal que sai delas. Esses símbolos nós sabemos que não vigoram no Novo Testamento. Vigora só as preocupações higiênicas que estavam associadas a ele. Mas o fato é, irmãos, que no versículo 22 há uma diferença do versículo 19. No versículo 19 diz que o homem não pode se aproximar da mulher durante esse período, mas não faz nenhuma advertência maior. Mas no versículo 22, quando fala do homossexualismo, diz: é abominação. Não é só uma questão cerimonial, simbólica, não. A proibição do homossexualismo é moral e é perpétua. É proibido o homossexualismo porque ele é abominável diante de Deus. É abominável. Hoje em dia as pessoas estão dizendo que não há libertação para o homossexual, porque o mundo quer mantê-los na escravidão. Uma psicóloga que vinha ajudando muitos a deixarem este mal, ela era evangélica, ela foi punida pelo conselho de psicologia, meus irmãos, porque as pessoas não querem recuperação de ninguém, elas querem que as pessoas continuem no pecado. Mas Paulo diz à igreja de Corinto: não vos enganeis, os injustos não herdarão o reino de Deus, nem os devassos, nem os impuros, nem os homossexuais ativos, nem o passivo, diz ele lá, nem os sodomitas, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Mas eis a libertação. Paulo diz: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Nós queremos dizer que não há cadeia que o nosso Deus não possa romper, não há prisão de onde Ele não possa libertar. Ele transforma uma prostituta como Maria Madalena, e Ele transforma o homossexual, o drogado, o viciado em crack, seja o que for. Deus diz: é abominação. No versículo 23 ele diz: não te deitarás com nenhum animal, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É perversão, é o bestialismo, sexo com animais. No final o Senhor diz, versículo 24: não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com elas. E eu castigo o pecado da terra, porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Antes de eu continuar, deixe-me dizer uma coisa: esse mundo vai ser julgado. A cada dia que passa, irmãos, eu chego à conclusão que está bem próximo de a igreja sair daqui, ser arrebatada ao céu, e a grande tribulação chegar. O mundo piora e a igreja resiste, mas vai chegar uma hora que a trombeta de Deus vai soar no céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, os crentes que estiverem vivos terão o seu corpo transformado num corpo glorioso, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor, que vai nos levar para a glória celestial. Mas virá sobre este mundo a ira de Deus, uma grande tribulação como nunca jamais houve sobre a face da terra. Deus está represando a sua ira por amor à sua igreja que está aqui. Mas quando a igreja for trasladada, meus irmãos, os diques se romperão, e a ira de Deus virá como uma correnteza, como um dilúvio, disse Jesus, sobre
toda a terra. Este mundo vai cambalear sobre o juízo de Deus, como a terra vomitou os habitantes de Canaã. Este mundo vai vomitar os ímpios, porque no final os mansos herdarão a terra. O versículo 26 diz: mas guardareis os meus estatutos e as minhas leis, e não fareis nenhuma dessas abominações, nem o natural, nem o estrangeiro que vive entre vós, porque os habitantes desta terra cometeram todas essas abominações, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Meus irmãos, a igreja não pode fracassar na parte sexual, não pode, porque este mundo diz que as pessoas não conseguem ser puras. É essa a mensagem do mundo. Ah, casou virgem, não acredito não. Ah, não tem vida sexual, eu desconfio. Quando algum crente, irmãos, fracassa nessa área, ele põe em desconfiança todos os outros que estão agindo virtuosamente. Nós não podemos falhar aqui. Se você falhar, você vai ser vomitado também. Seja vigilante. Versículo 29. Porque todo aquele que cometer algumas dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem, serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, para que não venhais a cair em nenhum desses costumes repugnantes, praticados antes de vós, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os irmãos notaram uma coisa nesse texto, irmãos? Deus fica só dizendo: eu sou o Senhor. No versículo 5 ele diz: guardareis meus estatutos, eu sou o Senhor. No versículo 6 ele diz: não se achegue a parenta de sangue, eu sou o Senhor. Aqui Deus diz: vocês vão fazer isso, eu sou o Senhor. Por que Deus está dizendo isso? Porque Ele está nos indagando a quem é que nós estamos servindo mesmo. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo isso porque na linguagem simbólica da Bíblia, Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. O Espírito Santo que está em nós arde de ciúmes. Quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus, e quem quiser ser amigo de Deus tem que ser inimigo deste mundo pecaminoso. Sede santos, como o Senhor vosso Deus é santo. Deus diz: façam isso, eu sou o Senhor. Façam isso, eu sou o Senhor. Isso mostra também, irmãos, que nós não servimos a Deus por legalismo. Nós não evitamos o mal como os fariseus, só deixar de pecar e pronto. Não, nós queremos o Senhor e por isso nós deixamos o mal. Aleluia. Por que eu não quero pecar? Porque Ele é o Senhor. Deus aqui quer mostrar que não é só um legalismo: não faça isso, não faça aquilo. É porque Deus diz: é a mim que vocês têm que amar, é a mim que vocês têm que servir. Paulo diz lá em Corinto: o estômago é para o alimento é para o estômago, mas no final nem vai haver estômago no corpo glorificado, e nem vai haver mais necessidade de alimento. Mas Paulo diz: eu sei de uma coisa, o corpo não é para a prostituição, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Aleluia! Meus irmãos, este corpo vai ser ressuscitado um dia, glorificado. Aleluia! Na época dos apóstolos havia uma seita chamada gnosticismo. Existiam duas alas entre os gnósticos. Uma que dizia que o corpo era mau, todas duas diziam isso, que o corpo e a matéria era mau, que o homem verdadeiro era o espírito, e que o corpo era um cativeiro, um empecilho ao espírito. O corpo era mau, a matéria era ruim. Eles tinham o pensamento dos filósofos gregos, e uns diziam assim: bem, se a matéria é ruim, vamos flagelá-la, e se penitenciavam. E outros diziam assim: se essa matéria não somos nós, é só um cativeiro, então vamos nos prostituir. Na verdade a matéria não presta, vamos entregar ela à imundície mesmo e pronto, isso não vai interferir, porque o nosso ser real é o espírito, a matéria não é. E outros diziam: vamos flagelar.
Meus irmãos, nem flagelamos o corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, e nem entregamos o corpo à devassidão. O corpo para nós é importante, ele não é um inimigo, é um amigo. Apresente o vosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse corpo que outrora foi instrumento da iniquidade, agora ofereça a Deus para ser instrumento da justiça. Bem-aventurados os pés dos que anunciam boas novas, dos que proclamam a paz. Bem-aventurado que os olhos veem, disse o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Deus cuida do nosso corpo, irmãos. Ele cuida, e é por isso que você não pode fazer com ele o que quiser. Você não pode pintar de preto o que é louro, de louro o que é preto. Você não pode enfiar uma coisa aqui na sua orelha, uma pince na sua língua. Não pode colocar uma tatuagem. Este corpo não é seu, este corpo é do Senhor. E não o entregue à devassidão, não o entregue à prostituição. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, diz a palavra de Deus. Não faça dos membros de Cristo seu corpo membros de prostituição. Meus irmãos, vamos ser santos, vamos ser separados. Os costumes desse mundo não são os nossos costumes, os hábitos desse mundo não são os nossos hábitos. Nós somos peregrinos em terra alheia. Nós marchamos sob a bandeira manchada pelo sangue de Jesus, e nós vamos vencer, porque o Senhor Jesus venceu. Aleluia. Não vale a pena pecar, porque Ele é o Senhor. Quem é que é o Senhor? Esse que é amoroso, que deu Jesus para morrer por você, para ser crucificado e sofrer rejeição de suas próprias criaturas, por amor de nós. Esse Deus que nos ama, irmãos, e nos chama ao arrependimento pelo Espírito Santo, e nos oferece o céu pelo Evangelho. Este Deus tem que ser amado de todo o coração, alma, força e entendimento. Não lhe firamos o coração, não vamos fazer algo que traga tristeza ao coração de Deus, mas vamos nos guardar em santidade e pureza. Aleluia. Você foi comprado por bom preço, não com ouro nem com prata. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você não é seu, seu corpo não é seu, sua vida não é sua. Crente, sua vida, seu corpo, tudo é de Jesus. Aleluia. É preciso que esse corpo faça brilhar a glória do Senhor. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, damos-te graças por Jesus Cristo, teu Filho, por quem fomos alcançados e transformados. Aplica a tua palavra ao coração daqueles que a ouviram, que aqueles que ainda não são crentes, arrependidos, venham a Jesus e o aceitem por Salvador, recebendo dele o perdão gratuito e o poder do Espírito Santo que muda o coração e a vida. E que aqueles que são teus, ó Pai, preservem suas vidas em santificação e pureza, como convém a vocação de filhos teus, em nome de Jesus. Nessa noite, se houver alguém que não é crente e quer aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós iremos orar por você hoje aqui. Se houver alguém que quer aceitar Jesus, se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus, você pode levantar a sua mão nesse momento e nós oraremos pela tua vida. Podeis sentar, irmãos, os que tiverem avisos com a oportunidade.